Eu falo que se você quer ter resultado, você tem que estar em movimento. Ninguém vai ter resultado parado. Então, Tati, você já sabia que você ia ser a palestrante que você é hoje, que você ia estar em 2 estádios de futebol, você sabia que você ia palestrar num TEDx ou que você ia palestrar em Harvard? Não, eu tinha sonhos sim de palestrar no mundo inteiro. Eu ainda tenho sonhos altos, mas eu não tinha tanta clareza do que era possível. Com vocês, Tatiane de Angela! Vocês sabem que nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei que algum dia eu palestraria num estádio de futebol para carros. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como vai ser? Porque um palestrante ele precisa muito da conexão do olhar, para pegar o feedback das pessoas, para ver a energia, sabe? Sentir a energia do público. E aí eu falei, tenho uma ideia. Eu vou olhar para cada farol do carro e eu vou imaginar que é o olhar de vocês. Então, o único problema é que se o farol estiver apagado, eu vou achar que vocês estão dormindo. Aê, já gostei, viu? Piscou e já deu para sentir a energia aqui. Então, para a gente começar, vou pedir para vocês apertarem os cintos, arrumar o retrovisor do carro, porque agora a gente vai começar uma viagem no tempo. Eu sempre falo que todo palestrante memorável já ganha 5 mil reais por hora, mas tem que ser memorável, tem que seguir todos os elementos que a gente vai passar aqui nessa série. E aí, depois 10, 15, hoje eu ganho 23 mil reais por hora de palestra. E tem pessoas que chegam a 200, 300 mil reais, vários nomes. É um mercado muito rico. Mas por que é um mercado tão rico? Porque um palestrante ele se prepara tanto, é um conjunto de tantos conhecimentos que ele precisa ter, ele se prepara muito para gerar uma transformação em 1 hora que muitas pessoas não conseguem gerar em 1 ano inteiro. Eu falo que um palestrante, quando ele é eficaz, quando ele é memorável, ele consegue numa empresa gerar um impacto em 1 hora que líderes, gerentes, não conseguem gerar esse impacto em 1 ano inteiro de trabalho. Como especialista em produtividade, eu sempre falo que os nossos ganhos financeiros são compatíveis aos resultados que a gente gera. Então, se eu gero muito resultado, logo também tenho um grande ganho financeiro. Palestrar é muito mais do que uma profissão, é uma filosofia de vida. E é isso que eu quero apresentar para você nos 4 episódios, em que você vai entender como começar do absoluto zero e se tornar um palestrante memorável não só nos palcos, mas na vida. Como que você vai conseguir deixar um verdadeiro legado e transformar vidas a partir da sua mensagem, a partir da sua história. Como que você pode até ter renda extra com isso, ou ganhar 5, 10, 15 mil reais por hora falando sobre o que você ama. E sim, até viver de palestras. Eu decidi triunfar! Eu decidi triunfar! Eu decidi triunfar! Eu sou a Tati de Angela, idealizadora do Movimento Memorável, que me levou a ter hoje a minha formação de palestrantes memoráveis, que é o Vivendo de Palestras 2.0. Também sou escritora de 2 best-sellers na área de produtividade, sou palestrante, já palestrei na Universidade de Harvard, levando o método que eu construí, já palestrei em 2 estádios de futebol e já falei para mais de 10 mil pessoas ao vivo e milhares de pessoas em termos de gravações. E depois de ter palestrado em grandes corporações como a Votorantim, Banco do Brasil, Unilever, eu criei a minha formação, que é o Vivendo de Palestras 2.0, e hoje nós já estamos com mais de 2.000 alunos que comprovaram o método, testaram na prática e viu que realmente dá resultado. E o mais curioso é que, se eu fosse olhar para a minha história lá atrás, eu não tinha a mínima possibilidade de me tornar uma palestrante, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito travada, bicho do mato mesmo. Então nem passava pela minha cabeça a possibilidade de algum dia ser palestrante e falar para multidões, sabe? Só que uma das coisas que virou a minha mentalidade foi que eu aprendi que a melhor maneira da gente realmente aprender as coisas é ensinando. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Então, como eu estava com vários desafios, eu nunca tive uma baita facilidade para aprender, déficit de atenção, então não tem facilidade para estudar. Então, esse ato de eu começar a treinar minha equipe, treinar as pessoas, treinar um aqui, treinar outro ali, para eu aprender mais, foi me desenvolvendo. Tem os desafios no meio do percurso, mas quando a gente chega lá, a vitória é certa. Eu sempre lembro da história de um homem chamado Eric.
Eric, ele era cego, mas ele tinha um sonho. Apesar de ser cego, ele queria chegar no topo do monte mais alto do mundo, que é o Monte Everest. E para isso, ele lutou 2 anos. Ele juntou uma equipe, ele sabia que sozinho jamais seria possível dele chegar lá. Então o que ele fez? Ele começou a escolher as pessoas que precisavam estar ao lado dele nessa jornada. E ele escolheu pessoas não só competentes, mas pessoas também que estavam alinhadas aos valores dele. Pessoas que tinham uma missão, que tinham um propósito para ajudar a chegar lá. E com esses 2 anos, treinando com essas pessoas todos os dias, sonhando, ele começou a expedição. Eu me lembro... Até então eu era uma palestrante amadora, né? Então eu era aquela pessoa assim que treinava outras pessoas, estudava, não tinha pretensão de ser remunerada por conta disso. O meu começo nem foi na palestra em si, foi como professora, nas aulas mesmo. Me lembro que surgiu uma oportunidade, um convite que eu fiquei muito emocionada, que era para dar aula na Microlins, ganhar R$5 a hora. E eu me lembro que eu estudei muito, me preparei demais para aquela aula. E quando eu cheguei lá, eu falei, e aí, qual que é a minha sala? E era para inacreditáveis um aluno. E aí depois fui ministrar aula numa turma de MBA, e eu já tinha feito 3 MBAs nessa época, então já tinha mapeado os professores, já estava como uma líder dentro da faculdade, né? Só que ainda assim eu falei, gente, eu vou falar para pessoas muito mais experientes que eu era uma menina, eu tinha nessa época uns 25 anos, e eu lembro que eu fiquei uma semana inteira sem dormir direito. Eu deitava e eu acordava assustada, aí passava milhares de coisas na minha cabeça, os alunos vão levantar e vão embora no meio da aula porque não está gostando da minha didática, ou e se acabar o conteúdo? Acabou o assunto no meio da aula e aí? São 20 horas para eu ficar falando o final de semana inteiro, será que eu tenho conteúdo suficiente para isso? Então assim, eu vivenciei, eu acho que tudo isso foi tão fundamental para me preparar. Porque se eu já fosse falar para 300 pessoas em 1 hora, que você tem que gerar um baita impacto, ia ser muito sofrido. E tudo era um treino, tudo era uma possibilidade de eu fazer o meu melhor, de entregar, de construir a minha marca pouco a pouco, sabe? Fui vendo a dúvida dos alunos e é assim que a gente vai construindo o nosso método também. E vendo como que eu posso explicar isso de uma forma ainda mais simples, mais fácil. Como que eu coloco um passo a passo que não vai ter erro, sabe? As pessoas vão conseguir colocar isso em prática. Então foi exatamente isso que eu fui testando lá. E aí surgiram algumas palestras de graça para divulgar o curso. A palestra já com esse objetivo também de ser uma vitrine, né, de chamar muitos alunos para comprar outros produtos. Hoje eu falo muito de vender curso online, vender mentorias, vender coach por meio das palestras, vender livros. Existe uma infinidade de formas da gente monetizar, da gente ganhar dinheiro por meio das palestras. Muitas vezes fazendo palestra de graça, uma live é uma palestra. Então fazendo uma live, você consegue vender outros produtos e ganhar dinheiro com isso. E naquela época, lá atrás, nem tinha muita presença da internet como é hoje. Eu já fazia isso. E aí o que aconteceu? Eu fiz minha primeira palestra e na hora que terminou, muitas pessoas vieram perguntar: Tati, como que faz para ver sobre o MBA, saber mais informações? Eu falei, nossa, olha que poder, porque um palestrante, só o ato dele estar num palco, ele já passa muita autoridade, ele já chama muita atenção. Hoje o maior desafio que a gente tem é ter a atenção das pessoas. Então você ter ali as pessoas te ouvindo, parando para te ouvir, e você conseguindo se comunicar, se expressar bem, você já consegue ali atrair muitas oportunidades. E eu falei, eu quero mais disso. Gostei, adorei. E eu lembro que eu contei um trechinho da minha história e uma pessoa chegou até mim chorando, sabe? E foi a primeira vez. Foi um impacto muito grande ver ela com os olhos cheios de lágrimas, tremendo assim, e falando assim, você falou tudo que eu precisava ouvir hoje, sabe? E mostrar aquela emoção assim, não tem preço. Naquele momento eu tive a certeza que era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida, sabe? E faria de graça, faria o resto da vida de graça, muito mais pelo propósito, muito mais pela transformação. É uma das coisas que eu sempre digo, assim, palestrar é uma missão de vida. Se as pessoas têm dificuldade de encontrar qual é a sua missão, qual é o seu propósito, vai palestrar, vai ensinar as pessoas, você vai se sentir útil, vai ser reconhecido, vai ganhar autoridade, mas principalmente você vai conseguir transformar a vida de tantas pessoas por meio da sua história, por meio da sua mensagem. E foi isso que eu fui me conectando ali. Tempo não é só dinheiro, tempo não é só saúde, tempo não é só o tempo que nós estamos aqui.
Tempo é vida. Cada vez que nós perdemos tempo, nós estamos perdendo vida. E essa é a importância de nós valorizarmos cada segundo das nossas vidas. Por isso eu quero encerrar com uma frase de Benjamin Franklin que diz assim: você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita. Muito obrigada pelo tempo e pela dedicação de todos vocês. A partir do momento que eu fui em algumas palestras, em grandes palcos, e eu tive a oportunidade de assistir pessoas incríveis dando aquele show, que eu percebi que palestra não é uma apresentação. A apresentação, você faz apresentação de relatórios, faz apresentação de monografia, TCC, é uma coisa chata, uma coisa tediante. Palestra, quando é um palestrante realmente profissional, é o espetáculo do Circo du Soleil, aquela apresentação que te deixa boquiaberto, sabe? Quando eu vi aquele evento, aquela coisa maravilhosa que você fica hipnotizado, você não pisca os olhos, você quer aprender e aprende se divertindo, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E aí foi onde eu comecei a mapear. Eu comecei a estudar o que os palestrantes mais bem pagos do Brasil e do mundo, o que eles faziam, quais eram as técnicas, quais cursos, livros, mentores. Ali eu comecei a mapear e desenhar o meu próprio método. Eu vi que o que eu já fazia era legal, o que eu já fazia dava um ou outro resultado, mas eu não nasci para ser medíocre, sabe? E ajudar outras pessoas me fez me ajudar muito mais. Então, assim, eu me encontrei, a minha paixão em ensinar, em transmitir o conhecimento, isso fez com que eu me sentisse mais pronta para falar, olha, agora dá até para ser uma profissão. Não vou fazer isso mais só de hobby, só de lazer, só para aprender mais, não. Agora eu vou seguir como uma profissão e vou ganhar dinheiro com isso também. Quando nós somos interrompidos, nós perdemos de 7 a 14 minutos para nos concentrarmos novamente. Vocês têm noção do que é isso? Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem clareza de onde nós queremos chegar, as coisas ficam muito mais leves no caminho. E muitas pessoas poderiam me perguntar, né, Tati, entre tantos estudos que você fez, curso em Harvard, curso no MIT, vários livros que você leu, qual método que você mais se inspirou de palestrante? Não tinha um método pronto sobre palestras. Era técnica de comunicação, oratória, que é importante para um palestrante. Tinha técnicas de fono, né, que era importante para um palestrante. Tinha storytelling, stand-up, que era importante. Mas eram todas as peças muito soltas, assim. E uma das coisas que eu percebi muito também é que vários palestrantes que se destacavam em grandes palcos, eles não tinham presença na internet. E era uma coisa que eu já estava treinando e já estava me desenvolvendo e à frente de muitos. E aí eu peguei e falei, nossa, olha o poder da gente juntar essas duas áreas. Imagina uma pessoa que consiga ter presença, se tornar um gigante dos palcos, ter aquela performance, ter um roteiro, ter uma palestra incrível, um conteúdo, porque não é só sobre motivação, né? Tem que ter uma pitada de inspiração, mas tem que ter um conteúdo denso também, um passo a passo, para que as pessoas tenham resultado. Imagine se essa pessoa que é tão brilhante nos palcos, se ela conseguisse expressar da mesma maneira e atrair vários seguidores, e atrair mais engajamento e se posicionar na internet, porque não tem como fugir, nós estamos na era do digital. Então eu falei, como trabalhar esses dois pilares? Não tinha curso, não tinha mentoria, na minha época não tinha nada disso, era tudo muito novo. E aí foi onde eu falei, vou pegar as pecinhas, lembro sempre daquela frase do Steve Jobs, que ele fala que a nossa vida é como se fosse vários pontos, né? E ao longo da vida você vai ligando esses pontos. Então eu fui buscando vários conhecimentos em diversas áreas, conhecimentos aparentemente soltos, mas que quando eles se uniram, fez todo sentido. É aonde ia trazer o resultado que era necessário para que a pessoa deslanchasse nessa carreira. E o grande teste foi comigo mesma. Eu comecei na época, eu falei, vou me profissionalizar nessa área, fiz muitas pesquisas, muitos estudos, não tinha cursos voltados para palestrante em si, não tinha mentorias voltadas para palestrante em si. Os palestrantes que estavam no palco, eu entrevistava eles, eu conversava, tive a oportunidade de palestrar ao lado de grandes gigantes, né? Palestrei ao lado do
Geraldo Rufino, Roberto Justus, Leandro Carnal, grandes gigantes do palco, pessoas que palestram todos os dias, pessoas que ganham muito bem, ganham 10, 15, 20, 60 mil reais a hora, sabe? Tive a oportunidade de palestrar ao lado de palestrantes que já estão ganhando 200 mil reais a hora. Isso aí é algo, na minha visão, na minha mentalidade da época, era algo inconcebível. Mas claro que ninguém começa assim. É claro que o começo às vezes, algumas palestras de graça, depois você vai 2, 3 mil reais por hora, depois você vai 5 mil reais por hora. Então, quando eu descobri que era treinável, que tinha técnicas, que tinha ferramentas, que os livros, os cursos e a minha prática apontavam para o mesmo lado, foi quando eu comecei a desenvolver um método que é o ciclo de ouro do palestrante memorável e também o método PSE. Talvez você esteja olhando a minha história, a história de vários alunos memoráveis e pensando, será que isso é possível para mim também? Parece que é algo tão fora, tão distante da minha realidade. E de fato lá atrás eu também pensava assim, quando eu via os valores dos cachês, quando eu via o que eles conquistavam e até o brilhantismo no palco, eu pensava, será que isso é possível para mim? Só que o fato é que eu tenho uma frase que eu gosto muito de reforçar que diz assim, o resultado que você ainda não tem é fruto de algum conhecimento que te falta. Se você não está tendo algum resultado, já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu nunca nem tentei porque eu não me acho capaz, é porque está faltando algum conhecimento. Quando você tem acesso às estratégias certas, quando você tem acesso aos conhecimentos certos, tudo muda na sua vida. Por exemplo, no episódio 2, a gente vai ver quais são os 3 principais erros que todos os palestrantes amadores cometem. E que se você evitar esses erros, você vai conseguir ter muito mais ganho, sabe? Vai conseguir ter muito mais benefício. Eu errei lá atrás também, eu patinei muito até ter os resultados que eu tenho hoje. E eu vejo muitas pessoas frustradas, muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas trabalhando tanto e achando que é sobre trabalhar muito para ter resultado. Só que aí fica com aquele sentimento de incompetência, sabe? De incapacidade, que fala, poxa, eu fiz tanto, mas eu não consegui ter resultado. Quantas vezes eu me questionei lá atrás, sabe? Porque mesmo estudando muitas coisas, às vezes eu não estava estudando as coisas certas. E daí eu olhava outras pessoas que tinham menos estudos que eu e estavam deslanchando no mercado, estavam conquistando tantos resultados, eu falava, mas por quê? E eu aqui, me esforçando tanto, trabalhando tanto, não estou conseguindo também ter esses resultados. E eu percebi que era por conta desses 3 erros que nós vamos falar no próximo episódio. Até então, eu estava desenvolvendo esse método para mim, eu não tinha a mínima pretensão de trabalhar nesta área. E como eu era especialista em produtividade, meus 2 livros são dessa área, estava super bem, agenda lotada nas empresas, nem tinha tempo, eu descartava. Por exemplo, várias pessoas me perguntavam, Tati, me ensina a fazer o que você faz, me ensina a ser você, eu vejo que você está tendo muito resultado, eu vejo que você está sendo muito bem remunerada, me ensina a ser você. E na época eu pegava e falava, não, eu tenho foco. Eu não vou ensinar. Até que chegou uma pessoa que ele tinha um cargo de liderança na OAB, um advogado, e ele pegou e falou assim, Tati, eu quero contratar uma mentoria individual sua. Qual que é o valor? E eu fazia mentoria de produtividade. Aí a gente fez lá o valor e tal, e eu pensei, bom, vou ensinar produtividade para ele. Ele falou, não, o que eu quero que você me ajude é a fazer palestras, melhorar minha comunicação, minha oratória. Eu tinha um treinamento de oratória lá, antigo também, que eu ministrava há muito tempo, mas que eu acabei deixando mais engavetado para focar só em produtividade, sabe? Ele falou, Tati, mentoria individual a gente escolhe o que a gente quer, né? Eu quero ser como você, eu quero pisar em grandes palcos, palestrar ao lado de grandes pessoas, eu quero ser remunerado por isso, eu quero fazer algo incrível, eu quero fazer algo que realmente chama a atenção das pessoas. E aí eu comecei a treinar ele. E aí uma das coisas que me chamou muita atenção foi que ele teve resultado muito rápido. Eu tenho até uma frase minha assim que eu falo, nada fala tão alto quanto os seus resultados. Então uma das coisas que me move é quando eu vejo batendo meta, quando eu vejo conquistando resultado, isso aí me move. Quando eu vi que ele estava tendo resultado em tão pouco tempo, eu falei, eu quero mais disso. E aí eu falei, peraí que eu vou testar, vai que teve sorte, né? Vai que foi por acaso e tal. Arrumei 15 pessoas pagantes já na época para fazer uma mentoria. E aí, de palestrantes também. E aí eu falei assim,
vou ensinar vocês a fazer o que eu faço. Vou abrir as cortinas da minha empresa, mostrar os bastidores de tudo que a gente fez aqui, que tem funcionado, que fez a gente alcançar esses resultados aqui. Quem quer aprender? E na mentoria também, assim, era nítido. E tem até uma das pessoas, que é o Paulo Arbex, que ele foi o nosso primeiro aluno, ele participou da primeira mentoria, e ele falou assim, na época ele era professor universitário, ainda é professor universitário da área de agronegócio, e ele falou assim, Tati, na verdade eu vim para sua mentoria para aprender a dar aulas melhores, aulas memoráveis. Não tem pretensão de ser palestrante, estou muito satisfeita aqui como professor e tal. E aí na época eu falei assim para ele, eu como saí também, né, era professor e fui para palestrante, eu falo, ser palestrante é a promoção, sabe quando a gente é promovido na empresa? É a promoção de um professor, eu duvido que você vai resistir, porque é muito apaixonante. Tipo, você vai ganhar em 1 hora o que muita gente ganha em 1 mês. Você, em 1 hora, você vai gerar um impacto, você vai conseguir falar com um número muito maior de pessoas. Você gosta de transformar vidas? Você vai transformar muito mais vidas por meio da palestra do que por meio das aulas. Né? E eu falei algumas coisas assim pra ele, ele ficou, será? Tal. E aí o que aconteceu foi que ele começou a fazer palestras e ele falou, Tati, tive que bloquear minha agenda. Porque não tá dando para conciliar as aulas com as palestras, surgindo palestra demais. Tô fazendo 2 palestras por semana, ganhando R$5.000 em cada palestra e os convites não param de chegar. Ele chegou a falar assim, nos próximos 6 meses eu não tenho agenda mais. E foi tão impactante a história do Paulo Arbex, assim, que a gente precisa mostrar, só para você conhecer um pouquinho da história e da jornada dele, dos resultados e da conquista que ele alcançou. Eu vim aqui de Botucatu mesmo, família aqui de Botucatu. Por causa de um tio, eu comecei a gostar dessa área de campo. A primeira vez que eu vi uma máquina de plantio na frente, eu falei assim, eu pensei comigo, eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com isso. Mas nunca pensava que ia chegar onde eu cheguei. Tá certo? Dar aula sobre isso, né? Ser um professor dessa matéria, nunca pensei. Nunca. Andar o Brasil inteiro falando da máquina. Eu lembro quando eu passei no concurso, eu fiz uma festa de um dia inteiro. Eu gosto de festa, né? Agrônomo gosta de festa. Eu gosto de festa. Eu fiz uma festa, começou 9 horas da manhã e foi até as 9 horas da noite. Por quê? Porque eu falava assim, ó, agora é pro resto da vida. E hoje eu não falo mais isso. Eu adoro dar aula. Para quem me conhece, o aluno fala assim, cara, você tem um jeito que você gosta, parece que você anda dando risada na sala de aula. Porque eu gosto do que eu faço. Fora da universidade, eu já era convidado para dar algumas palestras, então vem o congresso, só que assim, um congresso não te paga pela palestra, paga todas as despesas suas, você fica lá, você vai mostrando suas pesquisas. Tava dando aula, tinha um moleque no celular, moleque dormindo, que tinha ido para balada no dia anterior e tal. Você não sabe por quê? Por exemplo, desde o título da palestra. Dá uma olhada, o título da minha palestra era assim, ó, plantabilidade para grandes culturas, né? Se você ler um negócio, o que tem de chamativo nisso? Daí o que aconteceu? Eu sempre gostei da melhoria contínua, né, Tiago? Sempre pensei em melhoria contínua. Eu tenho que melhorar, tenho que me aperfeiçoar. E procurei a Tatiane por causa da internet, por causa da divulgação. Nem sabia quem a Tatiane era. A hora que eu vi a postura dela no palco, assim, o jeito que ela falava, né? Com aquele sorriso no rosto, assim, falando, cativando. Foi cativante, essa é a palavra. Falei, rapaz, eu acho que isso aí vai ser bom para mim, para aprimorar as aulas. Foi aonde eu caí do cavalo. Por quê? Porque eu aprendi muito mais do que eu fui buscar lá. O principal que eu aprendi lá foram as técnicas, né? A técnica do storytelling é uma técnica fenomenal. Fenomenal você saber contar a história na hora certa da palestra ou da aula, né? Ou da aula do que for. Então isso aí é um negócio muito bacana. Eu chego e falo assim, ó, rapaz, tem uma história para contar para vocês. Todo mundo para e fica olhando para sua cara, Tiago. Porque e hoje eu vejo que é técnica, e principalmente relacionado ao assunto, né? Postura de palco, às vezes, né? Ficava mão no bolso, eu não sabia o que fazer com as mãos. Hoje eu tô parecendo italiano, né? Já fala porque você fala com as mãos. Olha que coisa legal. E ela falou um negócio, uma das coisas mais legais que tem, ô Tiago, foi quando ela chegou para mim e falou assim, você vai dar menos aula e mais palestra, porque você tem o perfil. E aquilo ficou na minha cabeça, tanto que eu briguei com ela, né?
Eu falei assim, você tá louca, Tati, que é isso? Eu sou professor universitário, eu vou dar, né, da rede pública, minha vida inteira eu vou dar aula. E isso eu fui estudando, aprendi muito com a Tati por fazer isso. Não é porque é minha palestra, mas tá bem bacana, né? Tem um negócio que tem cabeça, tronco e pé, então tem começo, meio e fim. Agora, olha o título da minha palestra, ó. Plantabilidade, o segredo das altas produtividades. Pô, o cara vê isso aí, ele fala assim, cara, eu quero descobrir esse segredo aí, eu tenho que ouvir esse cara. Tudo técnica. Assim, antes da Tatiane eu já fazia, eu fazia palestra, a turma me conhecia, mas depois que eu fiz, que eu requintei, né, que eu fui absorvendo as técnicas aí que a gente aprendeu no curso, foi lá e explodiu pro Brasil inteiro. E foi aumentando o número de convites para palestras, e foi aumentando o cachê também, e eu fui criando autoridade. Então, sendo bem específico, eu vou lá e cobro R$5.000 fora as despesas numa palestra. Então, quer dizer, é uma coisa totalmente rentável, né? Eu faço 2 palestras por semana no Brasil, pra você ter uma ideia. E só não aceito mais porque eu tenho que dar aula. E eu adoro, eu só não larguei ser professor ainda, né? Principalmente por causa disso, porque eu amo o que eu faço. Mas que palestra é bom, é bom. Mas você colocou um ainda. Não, exatamente, porque essa tática que fica na minha cabeça, né, martelando aquela coisa que ela falou, de falar assim, não, você vai dar menos aula e mais palestra, então fica me martelando aqui a cabeça. Esse bichinho da palestra aí me picou. Que bacana, né? Ele tem um jeito muito autêntico, assim, de falar. E isso tem muito a ver com uma das técnicas que a gente vai ver daqui a pouco, que é o PSE, a técnica da singularidade. A gente tem que buscar a nossa identidade, essa singularidade nossa, para ter muito mais resultado. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas uma coisa também que chama muita atenção do Paulo Arbex é que eu estimulo demais os nossos alunos a ir para o digital. Eu trabalho esses 2 pilares, é o offline, o presencial, e o online. E aí, estimulando os alunos aí para o digital e falando que uma live é uma palestra, um vídeo como esse é uma palestra também. Se a gente usar os recursos, todos os elementos de um palestrante memorável nos vídeos, nas lives, a gente consegue ter resultados muito melhores, é muito mais conexão com o público. E daí, falando isso, ele começou a aplicar as técnicas, os elementos de palestrante memorável nas lives dele, começou a fazer vídeos, lives e lançou um curso online. E ele conseguiu faturar mais de R$100.000 em uma semana. Então é isso que eu falo assim, existem várias maneiras da gente monetizar com palestras, né? Então são cursos online, são mentorias, sessão de coach, é a própria palestra em si que você pode vender, são livros, e tudo isso a gente vai ver durante essa semana na Masterclass Palestrante Memorável. Mas hoje o que eu quero aqui para vocês é que vocês acreditem primeiro que é possível. Não importa se você tem graduação ou não, não importa se você é tímida ou não, não importa se você se sente capaz ou não, é possível, é treinável, só precisa de um método. E nós temos esse método, essa técnica para compartilhar aqui com você. Então, siga aqui com a gente porque vem muito conteúdo e eu já quero começar com o famoso método PSE. O que significa essa sigla? PSE é paixão e propósito junto, singularidade e estratégia. Todo palestrante que tiver esse tripé ele dá uma base, sabe? Todo palestrante que trabalhar esses 3 elementos, ele consegue ter um grande salto. E eu vou te mostrar como que você pode trabalhar esses 3 elementos hoje mesmo na sua prática. O P de paixão se trata daquele brilho nos olhos, sabe? Se trata de falar com o coração, de falar com emoção. Eu passo muitas técnicas, vocês vão ver aqui algumas das técnicas que a gente compartilha, só que uma das coisas que eu sempre falo para os nossos alunos é, na hora da sua palestra, esqueça as técnicas, porque as técnicas a gente tem que treinar em casa. As técnicas elas funcionam como uma espécie de bússola, um Waze, só para te dar um direcionamento, mas isso aí você vai treinar, vai praticar nos bastidores. Agora, na hora que você estiver à frente, esquece as técnicas e só viva essa paixão, demonstre às pessoas. Eu me lembro muito de um palestrante internacional que eu tive a oportunidade de assistir. E ele falou assim, eu já fiz milhares de cursos de oratória, eu já fiz milhares de cursos de como falar em público, de comunicação assertiva, tal. E de tudo que eu já fiz, uma das coisas mais inesquecíveis que eu aprendi foi,
na hora que você for entrar no palco, descubra um motivo real para você sorrir e se conectar com o público. Porque se você sorrir forçado, tipo, é uma boa técnica chegar lá na frente e dar aquele sorriso, mas se ser um sorriso amarelo, isso não vai conectar com o público, e a gente está falando sobre conexão. Então, na hora, esqueça as técnicas e só se conecte. Tem que ser algo de dentro para fora. Isso é paixão. E quando a gente fala do P de propósito, eu me lembro do Tony, fundador da Zappos, que ele falou assim: quando eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Quando eu corri atrás do meu propósito, o dinheiro correu para mim. Então, uma das coisas que eu trabalho muito, dinheiro é mera consequência. Um palestrante, ele vive a missão, ele vive o propósito de transformar vidas. Se transformar uma pessoa na multidão, já valeu a pena, já comprei com a missão, é isso. Então, quando a gente está muito conectado com o nosso propósito, é muito mais fácil também a gente trazer à tona toda a nossa paixão, todo esse brilho nos olhos. E o segundo pilar do método PSE é o S de singularidade. A singularidade trata-se muito da sua identidade, da sua autenticidade. É você se permitir ser quem você nasceu para ser, porque o mundo está cansado de jargões, de frases prontas da internet, sabe? O mundo está cansado de repetições, de mais do mesmo, de você assistir um palestrante e falar: parece que eu tô tendo um déjà vu, parece que eu já vi essa frase, essa pessoa, essa expressão, esse jeitão, eu já vi isso antes. Então, quanto mais você conseguir trazer a naturalidade de quem você é, quanto mais você conseguir trazer o seu branding à tona, mais resultados você vai ter. E existe uma fórmula da singularidade. A sua história é um dos pilares, é um dos pontos que vai trazer singularidade, mais o seu método. Você sim precisa construir o seu método. Mas não é algo que acontece da noite pro dia, fica tranquilo. Você não vai sair daqui já com o seu método pronto, até porque para se construir um método, você precisa de repertório. Para construir um método, você precisa estudar e unir vários pontos e testar ferramentas, sabe? Até que você consegue desenhar ali um passo a passo estruturado para que a pessoa saia de um ponto A em direção ao ponto B. É isso que eu faço com vocês. Por exemplo, eu tenho os meus métodos hoje, mas isso foi construído ao longo da minha jornada. Em termos de produtividade, eu tenho o meu método, que é a técnica do FPI, eu tenho o Time Model Canvas. No curso da formação de palestrantes, eu tenho o Speaker Canvas, eu tenho o Ciclo de Ouro do Palestrante Memorável, o próprio PSE, que vocês estão conhecendo agora. Tudo isso são métodos que eu fui desenvolvendo ao longo da minha jornada, ao longo da minha trajetória. Só que, enquanto você não tem o seu próprio método, você pode sim replicar métodos de outras pessoas. Eu só faço um parênteses importante aqui: dê crédito, porque isso traz credibilidade à sua imagem. Então, por exemplo, na produtividade, eu já usei o Kanban, já usei o Scrum, uso até hoje. Já usei o método GTD, só que eu sempre dei crédito, nunca falei que era meu, nunca falei como se eu tivesse acabado de criar esse método, não. Dei crédito porque funciona, é eficaz, você tem que trazer mesmo métodos que já existem, mas é muito importante você criar o seu próprio método. Por quê? Porque isso vai trazer singularidade. Quando um contratante ele for contratar outro palestrante, ele vai falar assim: tem outra pessoa também que fala sobre produtividade, mas por que eu quero você? Porque você fala de algo que nunca ninguém falou. Inclusive, teve uma ocasião que eu fui contratada para fazer uma palestra pelo Sebrae de produtividade, e era eu e o Christian Barbosa, 2 especialistas em produtividade. O Sebrae ficou: nossa, será que a gente fez bem? Contratar 2 pessoas falando do mesmo tema? Será que não vai ficar mais do mesmo? Será que não vai ficar repetitivo? E eles fizeram um experimento. E foi incrível, porque cada um trouxe a sua identidade. Nós trouxemos a nossa história, que é diferente. Nós trouxemos o nosso método, que é diferente. E no final das contas foi tão complementar que gerou outras propostas e a gente ministrou outras palestras juntos. Então olha que incrível, você não vai ter concorrentes mais. O que você vai ter é parceiro de missão. Inclusive você vai poder dividir o palco com pessoas que falem sobre o mesmo tema que você. Então quando você segue essa fórmula de sua história, mais o seu método, você se torna um palestrante singular. E um palestrante singular, ele não tem concorrente. Um palestrante singular, ele se destaca. Ele pode cobrar o seu valor, independente de quanto que outras pessoas cobram. Por quê? Porque o método dele funciona e ele tem ali uma identidade própria.
E em uma das aulas dessa Masterclass, a gente vai falar sobre os tipos de palestrantes. Isso também vai te ajudar a ter mais clareza sobre qual é a sua identidade e aonde que você tem que focar para você ter uma autenticidade muito maior. Ter toda essa clareza e construir a sua singularidade vai te ajudar a gerar uma experiência memorável em todas as suas palestras. E o terceiro pilar do tripé é o E de estratégia. O que você tem feito para ser a Disney do seu mercado? E para ser uma marca desejada como a Apple, como a Ferrari? Quais estratégias você tem feito para realmente se diferenciar no mercado? Essas são as perguntas que a gente tem que construir as estratégias. Por que você ficar só se oferecendo aí no mercado de qualquer jeito, sabe? Sem estratégia nenhuma, isso só vai te queimar. Agora, quando você tem estratégia, quando você sabe abordar os clientes, se posicionar nas redes sociais, por exemplo, de uma forma muito mais inteligente e assertiva, aí sim você está sendo uma pessoa estratégica. Nas próximas aulas, a gente vai falar mais profundamente de estratégias poderosas para você se tornar uma marca valiosa, uma marca desejada e ganhar muita autoridade nesse mercado. E durante essa jornada, uma das coisas assim que eu descobri, que eu defendo assim de forma ferrenha, é que todo palestrante que é memorável, ele não cria uma nova palestra para cada evento. Por quê? Você não consegue estruturar de uma forma tão incrível, sabe? É como se o Circo du Soleil tivesse que criar um novo espetáculo para cada evento. Não, ele tem uma temporada que ele vai repetindo. E o ato dele ir repetindo, isso traz maestria, isso traz excelência. Cada vez que ele faz, fica melhor do que o anterior. Então, os grandes palestrantes memoráveis, eles têm uma palestra só, que eles repetem muito. Pode depois criar uma segunda depois de um tempo, terceira, mas assim, eles começam com uma e é aquela. Então é uma palestra só, linkada a um tema. E quanto mais eu fazia isso, mais eu ia crescendo. Então novos convites iam surgindo. Que essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, né? E aí, como que eu faço para vender? Uma partir do momento que você conseguiu construir uma palestra memorável, que você seguiu todos os elementos que a gente vai passar aqui, o ato de você conseguir uma única palestra de graça, isso já vai abrir tantas portas para você, porque você só precisa de uma chance, de uma oportunidade de mostrar que você sabe fazer. E foi o que aconteceu comigo. Foi surgindo uma proposta, cada uma palestra que eu fazia, multiplicava. 5 palestras. Aí eu fazia mais uma, 5 palestras. E foi um efeito multiplicador que eu não precisei ir atrás, ficar ligando. Foi acontecendo, natural. E quando eu me percebi, eu já estava em grandes multinacionais. Eu já estava em grandes eventos e congressos, eu já estava fechando eventos, fazendo palestra magna, mas o simples ato de eu estar em movimento, o simples ato de eu não me contentar com a mediocridade e de eu buscar constantemente conhecimentos, me fez deslanchar numa proporção que quando eu recebi o convite para palestrar com Rick Chester e com Matheus Tomoto em Harvard, eu não acreditei. Eu me lembro que eu falei, gente, é verdade? Sabe quando você fala assim, parece que não cai a ficha, assim? Porque sempre tem aquela síndrome do impostor, sabe? Aquele, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou capaz o suficiente? Ainda bem que eu treinei tanto, ainda bem que eu estudei tanto, porque eu poderia me queimar. Eu poderia palestrar ao lado do Rick Chester e não me tornar a amiga que eu sou dele hoje, sabe? A gente se tornou grandes amigos, eu, Matheus Tomoto, a gente troca figurinhas diretas, a gente faz lives juntos, a gente se ajuda. Inclusive, grandes collabs que eu faço hoje na internet são de contatos que eu construí nos palcos da vida. Então, pessoas que antes eu admirava só à distância, hoje eu tenho a oportunidade de falar que eles são meus amigos. Então, era um objetivo? Era, mas eu não imaginava que pudesse ir tão longe com as palestras como eu cheguei, sabe? E para criar esse movimento memorável, eu percebi que tudo tinha que começar por mim. Eu precisava ser memorável. Eu precisava testar esse método, testar as técnicas que eu estava mapeando, que eu estava buscando, identificando. Olha, ele faz isso, mas ele também faz. Esses são pontos em comum. E até a minha missão hoje, ao treinar outros palestrantes, é exatamente isso. Eu falo, por que existem tantos mercados que estão queimados hoje? Ah, vendedor, não aguento vendedor. Gente, ser vendedor é a coisa mais maravilhosa que tem.
Vendedor é tudo de bom, porque ele é um consultor, ele te entrega a solução mastigadinha, aquilo que você precisa. Vendedor é maravilhoso, só que os vendedores amadores, aqueles que são insistentes, aqueles que são chatos, aqueles que não têm estratégia, eles queimam o filme da galera em geral. Não, os amadores realmente queimam o mercado, dificulta. Mas quem é realmente profissional é muito transformador. E eu fiquei com essa missão também na área de palestras. Falei, eu não quero que esse mercado se queime. Eu não quero que tenha tantos amadores no mercado para falar que é ruim, porque foi algo que transformou a minha vida. Lembra que tem que ser atitude, tem que vir de você. E a gente tem que decidir. Triunfar é uma questão de decisão. Eu sempre passo algumas atividades, algumas missões para os meus alunos fazerem, que comigo é assim, é mão na massa. E eu tenho uma atividade para você. Eu escolhi uma das atividades mais especiais que eu considero para a gente começar aqui essa jornada. Mas antes, quero te contar uma história para você entender melhor. Esses dias eu estava lembrando de 2 tios que eu admiro muito. Um deles é o meu padrinho, o outro é só o meu tio. E eu estava pensando, falei, nossa, são 2 pessoas tão especiais, são 2 pessoas tão importantes na minha vida, só que por que eu nunca falei do meu padrinho nas lives? Por que eu nunca contei do meu padrinho nos vídeos, nas palestras? E esse outro tio eu conto muito. E eu falei, era pra eu ter contado, né? Porque, poxa, meu padrinho, ele me dava muito presente, vocês não têm noção, gente. Ele me deu bicicleta, ele me deu correntinha de ouro, teve um Natal que ele chegou com um saco cheio de presente gigante, assim. Toda vez, aniversário e Natal, eu já podia esperar, era certo que ele me dava presente. E eu nunca falei dele. Esse outro tio, que eu sempre falo dele, ele nunca me deu uma balinha, mas ele me deu algo muito valioso. Conhecimento, alguns conselhos que ficaram por toda a minha vida, que me moldaram. E esse outro tio eu sempre falo dele. É dele que eu falo nas minhas palestras, que um dia chegou pra mim e falou, Tati, é importante a gente querer crescer na vida, sabe? A gente ter sede de conhecimento, a gente querer aprender as coisas. Ele virou pra mim, olhou bem nos meus olhos e ele disse assim, Tati, eu decidi que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. E esse se tornou a minha missão. Eu falo nas minhas palestras todas, eu falo, gente, eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. Eu aprendi com esse tio, que é um tio que eu admiro muito, é um tio que me inspira, é um tio que toda a família fala dele com a boca cheia, tal. E eu sempre conto de um tio que nunca me deu nada material, mas ele foi memorável na minha vida. Sabe por quê? Porque o conhecimento, ele tem esse poder. Você compartilhar, sabe, mensagens que transformam a vida de outras pessoas é muito mais poderoso do que dar bens materiais, é muito mais poderoso do que dar dinheiro para elas. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas e é bom você dar um dinheiro, é bom você dar um presente, às vezes até pro seu próprio ego, você se sente bem com relação a isso. Mas não vai ser algo tão inesquecível na vida de outra pessoa. Agora, quando você leva conhecimento, leva inspiração, leva exemplo, quando você leva mensagem para outra pessoa, quando você ensina algo, isso se torna memorável. E é por isso que eu tenho uma missão agora para você. A missão é você escrever o nome de 10 pessoas que você quer ajudar. Mas são 10 pessoas que você não vai ajudar com dinheiro. Você não vai entregar ali o alimento, você vai dar a vara e ensinar essa pessoa a pescar. Vai ser sua forma de começar a praticar o que é ser um palestrante memorável. Ser um palestrante memorável é ser um pai melhor, é ser uma mãe melhor, é ser um tio ou uma tia melhor. Ser um palestrante memorável é você criar o hábito de você ensinar as pessoas, mesmo quando elas não te pedem ajuda, porque você vai ser tão memorável que você vai chegar com paixão, com propósito, você vai falar com os olhos brilhando, você vai contar histórias, você vai dar exemplos para essa pessoa, você vai seguir tudo que a gente tem compartilhado nessa Masterclass Palestrante Memorável. Tudo que você vai ver essa semana, você vai praticar já com essas 10 pessoas. Tudo que você tem que fazer agora é anotar o nome de 10 pessoas. Escolha 10 pessoas que você quer contribuir de alguma maneira por meio do conhecimento. E compartilha aqui nos comentários quais são as estratégias que vocês pensaram de abordar essas 10 pessoas. Se alguém já tiver alguma experiência aí, já começar a treinar seu filho, sua filha, conta pra gente como tá sendo essa experiência, porque eu quero acompanhar de perto
todo esse processo. Mas fica tranquilo que nos próximos episódios a gente vai aprofundar muito mais nessas estratégias e vocês vão ter uma verdadeira revolução aí, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de palestrante. Inclusive, no próximo episódio, nós vamos ver quais são os 3 principais erros dos palestrantes amadores, que você não vai precisar cometer, você não vai precisar ter esse prejuízo, esses desperdícios e vai conseguir acelerar muito mais os seus resultados. Agora, antes disso, você não quer perder nenhuma aula, me fala se você já está na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Lá na lista de transmissão do WhatsApp, a gente passa tudo para vocês, o link da aula, quando saiu, o horário, se tem presente extra, se tem uma aula complementar, tudo do evento essa semana, porque a gente está fazendo uma espécie de Rock in Rio dos palestrantes memoráveis, né? É cheio de atração aqui, então pra você não perder nenhuma atração, entra no nosso grupo do WhatsApp, tá aqui para vocês o link também para vocês fazerem parte disso. E só para fechar, temos um presente para vocês. Além dessa super aula que vocês acabaram de assistir, e tem várias outras ainda por vir, a gente preparou um e-book e um plano de implementação para você colocar em prática todas as técnicas que a gente tem compartilhado aqui. Então, se você quer aprofundar ainda mais nesse conteúdo, pega essa lista de implementação e bora mãos à obra agora. Te vejo no próximo episódio.